A Ele toda honra, toda glória. Aleluia. O Espírito Santo me conduziu a um texto das Escrituras que trafega no meio da igreja, que cesseia os servos de Deus, não importa títulos, não importa cargos. Todos nós perpassamos por essa experiência. Porque há em nós ainda a nossa humanização. E nós temos que entender que essa humanização, se ela não estiver completamente rendida, entregue, despojada no altar de Deus, ela vai ser cesseada, ela vai ser tentada, ela vai ser perseguida pelo inimigo para não fazer a vontade de Deus. E o texto fala justamente disso. O texto está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo nos aponta essa causa que permeia todo ser humano. Não tem como. Se o próprio Senhor Jesus Cristo teve que enfrentar, ele foi levado a um campo de tentação, ele mesmo experienciou essa dura prova de ser perseguido pelo tentador. Nós não somos melhores que o Senhor Jesus Cristo. E o texto fala justamente a respeito dessa perseguição que o inimigo tem, mas também fala da proteção e também do agir de Deus sobre a igreja, sobre os seus servos. Mas uma coisa é importante você entender nesse texto, que nada não vai acontecer de ruim se você não permitir. Nada vai acontecer de ruim se você não permitir. Se as coisas ruins estão acontecendo, se você é servo de Deus, se você faz a vontade de Deus, você tem que entender que isso é aprovação. Mas se você está cedendo aos caprichos, aos anseios, à vontade do seu eu, da sua carne, saiba que você está cedendo à tentação. Está fazendo a vontade do inimigo. Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Paulo fala a respeito dessa condição. Deus pode provar, mas Ele não pode tentar. A tentação vem do diabo. A aprovação é permissão de Deus. Enfrentarmos provações significa aumentar o estágio da fé. Deus permite que certas coisas venham para nos conduzir para o crescimento, desenvolvimento de dons, ministérios, talentos, para o crescimento da fé. Como diz lá em Romanos, capítulo 5. Se já quiser, GB, pode colocar. Romanos capítulo 5, Paulo explica: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, não só na glória de Deus, nos gloriamos também, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê?
Paciência. E a paciência o quê? A experiência. A experiência o quê? E o que acontece? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode aplaudir o nome do Senhor? As pessoas não sabem, mas muitas vezes estão pedindo: Senhor, me dê paciência. Deus, ok, ótimo. Ele vai nos dar tribulação. Aquilo que não deveria acontecer, vai acontecer. Aquilo que você não deveria experienciar, vai experienciar. Porque o que produz a esperança, a confiança, é a tribulação. Paulo está falando do agir de Deus sobre as nossas vidas. Do agir de Deus sobre o nosso caminhar. Ninguém que é tentado pode dizer que está sendo tentado por Deus. Deus não pode tentar ninguém. A tentação vem do inimigo. Mas a Bíblia diz que quando somos tentados, é isso que o texto nos diz. Quando a tentação vem, quando as ciladas vêm, quando as paixões mais inflamadas, desejos mais malignos, desejos inflamados pelo pecado, vêm, a Bíblia diz que Deus nos dá o escape. Ele sabe muito bem o que nós precisamos. Ele nos assegura quando as tentações vêm. Elas vêm, mas tem um limite. As tentações chegam, mas não pode ultrapassar aquilo que o Senhor já determinou em nossas vidas. Nada na vida do justo acontece por acontecer. Quando ele está fazendo a vontade de Deus, é o plano de Deus. Deus está cuidando de nós. Há suporte divino para nós superarmos. A natureza da tentação, ela é totalmente humana. Significa o quê? Que a tentação que tem vindo sobre você, sobre a igreja, sobre os servos de Deus, ela é de desejo humano, de prazer humano. Ela satisfaz a alma. A tentação tem o cumprimento de atingir áreas não convertidas na vida daqueles que servem, que amam a Deus. E se essa natureza não estiver totalmente entregue, subjugada à vontade de Deus, ela vai ser cerceada, ela vai ser, de certa forma, atingida. É isso que Paulo está falando, porque não veio tentação que não fosse humana. Significa comum a todos. Não há algo sobrenatural, não há excentricismo dentro da tentação, ou algo insuportável. O que vem para te tentar não tem sido além do que Deus possa te dar escape na sua vida, na sua família. A fidelidade de Deus é maior do que a tentação. Você pode dizer amém? Deus não permitirá que o ser humano seja tentado acima de sua capacidade, acima da sua suportabilidade. O escape vem junto com a tentação. Deus proverá escape. Junto com a tentação, Deus fortalecerá as nossas vidas em oração, em confiança. Quando a tentação vem, o Senhor vai nos dar mais palavra das Escrituras. Quando a tentação vier, ela não vai ultrapassar o limite da provisão de Deus. É o escape que Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana.
Então eu digo para vocês, ninguém aqui é melhor, ninguém é pior. Eu quero dizer que o que nos difere, qual é o fator importante nisso tudo, é o nível de intimidade que nós temos com Deus. O nível de entrega que temos com Deus. De compromisso que temos com Deus. Com a sua palavra. É o nível de vida relacional que temos com Deus. De testemunho. De caminhar na verdade. De desfazer do velho homem. Se despir da velha roupagem. Tomar posse de uma nova vida. Se revestir verdadeiramente do que está em Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Diga comigo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Isso deve ser uma repetição para a nossa consciência. Não tem vindo tentação que não fosse humana. Ah, pastor, eu não suportei. Ah, pastor, eu não aguentei. Ah, pastor, o senhor não sabe. Meu irmão, Deus tem te dado recursos para você caminhar, para você marchar. Deus tem te dado recursos para você ir adiante. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a tentação, ela vem de Satanás, mas ela vem cintilante para provocar os desejos que estão adormecidos e querendo aflorar. Desejos impuros, pensamentos nocivos, coisas que mancham a santidade de Deus, mancham o caráter do homem de Deus, da mulher de Deus. E por isso que nós podemos ver um nível de esfriamento espiritual, a falta de compromisso no meio do povo de Deus tem sido grande, porque a tentação tem prevalecido. Satanás tem tentado as pessoas a pecar. Ele fez isso com Jesus. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, você vai ver isso. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo fez de tudo para que Jesus fizesse a sua vontade. E Jesus estava ali sem comer, durante 40 dias, e foi tentado. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu Satanás porque estava cheio do Espírito Santo. Ele venceu porque estava cheio do Espírito Santo. Não quero que você entenda que temos aqui pessoas mais fortes e mais fracas. Eu quero que você entenda que essa luta é renhida. Não tem como guerrear sem uma vida cheia do Espírito Santo. Deus não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportá-la. Satanás, ele vai atuar tentando contra a palavra de Deus, tentando levar à dormência espiritual. E por isso muitas pessoas estão dormindo, estão se esfriando na fé. Porque as ofertas de Satanás são grandes. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo faz essa recomendação. 2 Coríntios, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedido-me deles, parti
para a Macedônia. Paulo fala que não devemos ignorar os ardis de Satanás enquanto estamos fazendo a obra. Ele fala da sua missão. Pelo trajeto que deveria fazer, ele não teve paz, nem em Troade, nem quando estava indo para a Macedônia. E eu quero dizer que os conflitos são grandes. As tentações chegarão à nossa carne. Chegará a mexer com o nosso brilho interior. Para mostrar uma sensação. Porque, de certa forma, entenda o que eu vou dizer. Não pelo lado de Deus, mas pelo lado humano. O pecado dá certo prazer. Ele dá uma certa alegria. O pecado leva a pessoa a viver um êxtase. Mas o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. As tentações estão aí, batendo na nossa carne, tentando nos solapar. Há momentos que a gente pensa que não vai aguentar. Não pense que o inimigo vai jogar barato. Não pense que Satanás é fraco, que é um anjo que está destruído. Não está destruído. Está derrotado, mas não destruído. Ele aguarda o dia da sua destruição, mas ainda está agindo, operando. O que eu quero dizer para você, eu estou falando para mim. Ninguém que pregue para as pessoas. Primeiro pregue para si mesmo. Vigie a sua carne. Vigie a sua natureza. Vigie os seus desejos. Vigie a sua velha natureza. Se preocupe com aqueles desejos que estão mais recalcados dentro de você, que uma hora ou outra, Satanás pode pegá-los para tentar te desviar da verdadeira fé. Não veio tentação que não fosse humana. Cuidado. Reveste a cada dia a sua natureza. Em oração. Reveste a sua natureza em jejum. Peça ao Senhor qual é a área mais fraca na sua vida. Nós devemos vigiar. Devemos ter cuidado. Porque cada um de nós trazemos uma inclinação para a carne. Cada um de nós trazemos um desejo que tem que ser barrado, impedido, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Fora disso, não tem como. Não tem como. Porque Satanás vai vir de uma forma terrível para ressuscitar a velha natureza. O próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 26, 41. Ele fala a respeito dos cuidados. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Primeiro vem o quê? Vigiai. Vigiar e orai. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando da inclinação, dos prazeres que podem nos arrastar. É disso que o apóstolo Paulo está falando, que a tentação não veio que não fosse humana. Ela veio para fazer com que o nosso ego possa se sentir satisfeito, possa se sentir operante, pomposo. Eu fiz, eu realizo. Não há uma rendição, não há um despojamento
da alma no altar de Deus, ainda impera a mentira. A vergonha e a humilhação da velha natureza ainda está trabalhando através da mentira. Só tem uma forma de quebrar, de anular, é renunciando, confessando diante de Deus, confessando com a alma, com o coração, confessando com lágrimas, declarando a vergonha, que esse poder maligno, que essa ação maligna seja retirada, seja despojada para sempre de nossas vidas. É um estado de consciência, de total inflamação da palavra de Deus, de introdução realmente ao Espírito da verdade, para nos purificar, nos quebrar, nos moldar, nos transformar. Não brinque com Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala das suas ações. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Se o próprio Satanás tem poder de enganar, de mentir, de seduzir, assim são os seus seguidores, fazendo a sua vontade. Não são menos do que aquilo que o seu mestre é, realizando obras de mentiras, realizando aquilo que contradiz a palavra de Deus. Nós temos que saber que Satanás ele foi expulso dos céus, está aqui na terra para lançar toda a tentação. Ele sabe que nós temos poder de alcançar a salvação. Anjos não podem alcançar a salvação. Já estão condenados. Mas ele sabe que o ser humano ainda é o desejo do coração de Deus para converter-se, para voltar novamente ao início de tudo. Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10, fala dessa natureza satânica. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para onde, irmãos? Na terra. E os seus anjos foram lançados com eles. Nós sabemos que ele tem uma meta, que é levar as pessoas à destruição, para fazer com que as almas sejam lançadas no fogo do inferno. Essa mensagem é para fortalecer a sua fé. Essa mensagem é para te dizer que você deve suportar, que você deve ter fé suficiente para encarar. Eu não sei qual o tipo de tentação, quais os tipos de tentações, eu não sei o que tem chegado ao seu coração, mas eu quero dizer, Deus é maior. Ele é maior que tudo. Ele te dá capacidade de suportar. A força vem dele, o poder vem dele, a graça vem dele. Paulo está nos alertando para não termos aqui um otimismo antropológico, egocêntrico. Nosso otimismo é a fé em Jesus, em quem Ele é, o que pode fazer. Nós não somos nada, irmãos. A graça de Deus aqui nos sustenta. Nosso otimismo é a fé em Jesus. O nosso incentivo é viver em vigilância, o que está na palavra. E o nível desse poder está sobre a igreja. E nós devemos experimentar
Não podemos sair daqui sem essa consciência de que Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos dá a força. É Ele que nos dá o poder para ultrapassar, para amortizar a carne. Muitas coisas, às vezes, as pessoas chegam até a mim e assim falam como se fosse a carne aquele poder que opera para sempre em suas vidas. Querem servir a Jesus, mas não querem sofrer. Querem servir a Jesus, mas não querem pagar o preço. Querem servir a Jesus, mas não querem pagar pelo caminho do sacrifício vivo, Romanos capítulo 12. Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu quero que você entenda isso. Eu quero orar por você. Eu já estou aqui no altar, irmãos. Eu já estou no altar. Eu sei que tem muitas coisas que o inimigo tem colocado. Você não vai conseguir. Você não vai alcançar. Talvez é um caso na família. É um problema no casamento. Talvez é um problema no trabalho. Talvez tenha sido a falta de fé. Talvez um vício. Talvez um desejo lá de trás. Que o inimigo está colocando. Um espírito de traição. Um espírito de esfriamento. Não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo sabe. Talvez você precisa obedecer a Deus, ao chamado que você tem. Deus tem te dado o chamado e você não tem obedecido. Você não tem feito a vontade de Deus. Você não tem colocado o seu coração na obra. E você sabe muito bem que essa obra não é do pastor, não é da igreja do Nazareno. Essa obra não tem título. Essa obra é obra de Deus. Você foi chamado. Cada um aqui recebeu pelo menos um dom espiritual. E o Espírito Santo está tocando em você. Talvez você precisa ser renovado. Pastor, preciso receber o revestimento. O revestimento não vem com grito. Revestimento não vem com... Não! Revestimento vem quando você entrega o seu coração sincero. A sua alma no altar. Eu sandalabachuriandalaias. Eu quero que você entenda isso. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para a igreja. Não temos como perder mais oportunidade. Se você quiser colocar a sua causa no altar, quiser colocar a sua vida no altar, se você quiser colocar a sua família no altar, o seu problema no altar, sai do seu lugar. Vamos orar aqui, em nome de Jesus. Esse é o momento de oração. E você está agora livre para chegar até esse altar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pode chegar aqui nesse altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar uma irmã aqui no altar. Irmã Marisa, esposa do irmão Nilo. Vem aqui no altar, irmã. Em nome de Jesus. O Espírito Santo me incomodou de chamar a irmã. Em nome de Jesus. Esse é o momento, irmãos. Nossa vida está no altar. A minha vida está no altar. É aqui no altar. Pastor João, pode chegar aqui no altar também, pastor. Chega aqui, pastor João. Em nome de Jesus. O altar. Entregue tudo no altar de Deus. Eu sinto então uma irmã aqui que precisa entregar um marido no altar de Deus. Eu posso chamar pelo nome se quiser. Mas se você vier, vai ser melhor. Você precisa chegar, deixar aqui, neste altar. Glória a Deus. O Espírito Santo está fazendo a obra. Aleluia.
É aqui a casa do Senhor, irmãos. Oh, de cantarabalaias. É momento de unção, de oração. É momento de falar com Deus. É momento de abrir o coração. É momento de fé. Em nome de Jesus. Pastor Humberto, em nome de Jesus. Vamos ungir, pastores. Espírito Santo de Deus, Tu estás sobre este lugar, Senhor. Cada vida que veio neste altar, Pai, nesta noite, ó Deus, que o Teu Espírito já está trabalhando. O Senhor tem falado agora ao coração das pessoas que saíram dos seus lugares, Senhor, para, Pai, receber, Senhor, de Ti, ó Deus, a palavra que foi, Pai, plantada no coração dessa pessoa. Meu Deus, visita agora este coração, Pai. Ó Deus, trabalha conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nós vamos pedir agora, Senhor, aquilo que tem atrapalhado a vida dessa pessoa, aquilo que tem prendido a vida dela, aquilo, Senhor, que tem impactado a sua vida, tem tirado a direção de servir ao Deus poderoso, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, essa pessoa receba agora, Senhor, ó Deus, o impacto do Espírito Santo de Deus, e possa falar contigo nessa noite, Senhor, dizer, Senhor, eu me arrependo diante de Ti, Senhor, eu tiro as coisas que não provém de Ti na minha vida, ó Deus, eu quero Te servir, e em espírito, em verdade, Senhor, aquilo que prende, aquilo, Senhor, que tem parado essa pessoa, aquilo, Senhor, que tem botado, Senhor, vergonha, que nessa noite seja a alegria da tua vida, você possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos agora, Senhor, toda a fúria do inimigo, toda palavra ao contrário, tudo que jogaram sobre a tua vida, sai em nome de Jesus, sai agora. Toda palavra de maldição, toda palavra que jogaram contra a tua família, você é o escolhido do Senhor, você precisa marchar, você precisa andar na presença do Senhor. Receba a unção de Deus, receba aí agora. Comece a clamar ao Senhor, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que não tem sido do agrado do Senhor, sai agora da tua vida. Receba a unção de Deus. Você não pode ser mais o mesmo. Você precisa ser valente. Você precisa caminhar. Eu quero ser diferente. Você precisa nessa noite falar: eu quero mudar. Eu quero andar na presença de Deus. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu não posso ser, Pai, um vaso rachado, mas sim um vaso na tua presença. Deus, nessa noite, Ele te dá a chance, Ele te dá agora a unção do Espírito Santo de Deus, para você abrir os teus lábios e profetizar sobre a tua vida. Profetiza sobre a tua vida nessa noite, profetiza sobre a tua vida na tua casa, na tua família. A tua família será a bênção do Senhor, mas você precisa profetizar: Senhor, muda o meu ser, aleluia, muda a minha caminhada, muda, Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a tua vida que todo mal, toda seta, toda palavra de maldição sai agora. Glória a Deus. Sai agora. Saia da tua vida. Sai em nome de Jesus. E entre o Espírito novo, um Espírito de alegria, um Espírito que você possa trabalhar na obra do Senhor Jesus e clamar o nome poderoso de Jesus. Receba a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis voltar aos vossos assentos, irmãos. Que bênção de Deus. Aleluia. Que bom. Aleluia. Que noite abençoada. Aleluia. Aleluia.
Irmãos, antes de ministrar o ofertório, eu quero ainda nessa comunhão pedir aos irmãos que lembrem do irmão Alexandre, pai do irmão Ramon, esposo da irmã Adriana. Ele está hospitalizado, né? E está tomando antibióticos. Vamos orar, né? Pelos enfermos da igreja. Eu sempre peço oração por mim, mas eu estou sempre orando pelas pessoas também enfermas. Porque é assim mesmo. É tudo um período na vida. Irmãos queridos, eu pedi para fazer esse ofertório porque eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem. Esse trabalho é um trabalho de Deus. Nós temos muitas obrigações e muitas vezes a gente trata isso como uma coisa qualquer, não é? Dízimos e ofertas são assuntos espirituais. O dízimo libera a nossa fé. Fé. A oferta libera a nossa gratidão. O dízimo é a 10ª de tudo que nós ganhamos. Nós ofertamos ao Senhor tudo. E você deve entregar ao Senhor. E essa obra é mantida por cada dizimista e ofertante. Eu quero ler aqui em 2 de Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Esse é o momento em que Josafá, o rei de Judá, estava em perigo. Ele estava sendo ameaçado. E ele orou ao Senhor. Eu vou resumir dizendo, o profeta entregou uma mensagem, que aquela batalha ele ia ganhar. Ele ia ganhar colocando os músicos na frente para louvar. E como os medianitas, os amonitas, eram muito superiores ao povo de Deus. Mas foi liberada uma palavra, eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Pode colocar de novo aqui, irmão? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. E essa palavra é para nós, irmãos. Aqui, o profeta maior dessa casa sou eu, não por condição de ser maior, não, porque Deus quis. Eu quero dizer que a bênção está sobre a sua vida, dizimista, ofertante. Essa obra não é minha, essa obra é de Deus. E é bom começar logo o ano bem, começando fiel, começando a entregar fielmente. E eu pedi ao irmão Vitor, que eu não tenho costume, eu não leio o nome dos dizimistas, porque seria falta de confiança, mas eu gostaria de voltar a fazer algo que eu não fazia já há muito tempo. Orar pela vida dos dizimistas. Aqui está o livro dos dizimistas. Eu não sei os nomes, eu não abro. Mas eu quero orar. O responsável por orar por vocês sou eu. E eu quero orar por sua vida. E você faz parte dessa obra. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você pode ser um dizimista. Pastor, como eu posso ser dizimista? Você pegar o envelope e começar a sua fidelidade. Dizimista é aquele que dá todo mês. Eu quero que você abra o seu coração. Em nome de Jesus. Gostaria de orar por você. De maneira assim muito ritualística. Que você ficasse de pé.
Em nome de Jesus. Todos vocês. Em nome de Jesus. Gostaria de fazer um ato profético, pedir aos pastores que ficassem de frente para a igreja. E que vocês possam, junto comigo nessa oração, levantar as suas mãos em direção à igreja. Vocês precisam ser abençoados, irmãos. Precisam ser prósperos. Porque vocês sendo prósperos, a igreja é próspera. O evangelho é próspero. Todos nós devemos prosperar. Devemos ter uma vida abençoada para sermos fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado. Isso. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a vida dos dizimistas. Pai, Tu és o Deus sustentador. Tu és o Deus doador de toda a bênção. E nessa noite, Senhor, de Santa Ceia, eu quero entregar, Senhor Deus, a vida de cada dizimista, de cada ofertante. Pai, orar por todos aqueles que estão precisando de escape na área financeira. Pai bendito, Tu és o Deus provedor. A Tua palavra diz, crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós estamos aqui como profetas, levantando as nossas mãos para abençoar a Tua igreja, liberando, Senhor Deus, uma unção de prosperidade, de riqueza espiritual, riqueza material, para que não falte, Senhor Deus, nada em nossas casas e nem na sua casa, meu Pai. Abençoamos a Tua igreja, abençoamos o Teu povo, na fidelidade, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante, o Senhor te entrega essa noite. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Amém.